Pronto, gente, voltei para nossa aula de história, né? Hoje, segunda-feira, de matemática e história. Nós já vimos aqui matemática, as propriedades da multiplicação. E agora a gente vem dando continuidade às transformações, né, do nosso país, desde o momento em que ele foi... eu não gosto muito dessa palavra, né? Descoberto não, mas recebeu aí a visita dos portugueses, né? Na nossa terra, porque aqui já tinha dono, os índios já estavam aqui. E na última vez nós vimos foram os governos gerais, que foi o Brasil dividido em 3 governos, né? Tomé de Souza, Duarte Coelho e Martins Afonso de Souza, tá? Esses foram os 3 governadores gerais, cada um fez a sua parte, nós já estudamos, já vimos tudo. E depois disso, nós vamos ver a segunda exploração vegetal do Brasil. A primeira foi o pau-brasil, né? Que os portugueses descobriram a tinta vermelha e começavam a explorar o pau-brasil, mandando para a Europa para atingir tecidos. E descobriram, procurando metais, procurando ouro. De início eles não encontraram nenhum dessas coisas que eles queriam, então resolveram fazer o quê? Expandir na cultura da cana-de-açúcar, que já havia dado certo lá em Pernambuco, né? E em São Vicente. E aí eles começaram então a plantar muita cana-de-açúcar, só que a mão de obra que eles exploravam eram os índios. E os índios já não estavam mais querendo, né? Os índios começaram a resistir e já começaram então a ter problemas a partir daí. Então o que eles fazem? Com a renúncia dos índios, da mão de obra indígena, eles começam a traficar negros da África e trazer para o Brasil para trabalhar nas lavouras, tá? Então começa aí a escravidão no Brasil, onde os negros iam em navios negreiros, também chamado de tumbeiros, porque vinha alguém batendo um bumbo e eles vinham remando o barco no toque do bumbo, né? Mais devagar, mais rápido, eles iam presos com a corrente. O sofrimento deles já começava na viagem, né? Vinham nos porões, misturado com coisas ruins, animais, rato, barata, né? Já começava aí. Muitos deles morriam e eram lançados ao mar, outros tinham mal de banzo, né? O mal de banzo era uma depressão, uma tristeza muito grande e também às vezes era jogado no mar, deixado por lá. Apenas aqueles que resistiam, né, que chegavam até os portos brasileiros e aí eles passavam óleo na pele para a pele brilhar, né, para chamar a atenção dos grandes donos de engenhos, né? Aí eles vinham, olhavam e aqueles negros eram vendidos, gente, como se vende uma calça, uma camisa, um vaso. Quando a gente vai comprar, a gente examina, olha tudo, né? Então, eles eram a mesma coisa. E aí, quando eles iam para o engenho, começava então a parte da escravidão. Os negros eles eram responsáveis para fazer tudo, para plantar, para colher, para moer, né? Para fazer a rapadura, que depois vai estar sendo transformada em açúcar e vendida. Nós vamos ver aí que essa história vai render um bocado para nós, né? Então, a expansão do açúcar, da cana-de-açúcar, começou aqui em Pernambuco, lá em volta do ano de 1516, lá no século XVI, entre o século XVI e o século XVIII, tá bom? E o engenho ele era dividido desta forma. Tinha a casa grande, que era a casa do senhor do engenho, né? Que era a casa do senhorinho, como eles chamavam. Depois tinha a senzala, que era onde moravam os escravos. A senzala era um quarto, né? Onde eles se amontoavam e dormiam lá.
de qualquer jeito, comia o que sobrava da casa grande, né? É o que vinha para eles, muito maltratados, né? Então tinha moenda, tinha a colheita da cana, tinha a parte que eles faziam a rapadura, né? Que eles ficavam virando lá aquele melado, né? Até se tornar rapadura. E era um trabalho difícil. Depois da casa grande tinha a senzala, da senzala a casa de moenda, a plantação e uma capela, aonde se rezavam nos domingos, tá? Todo o engenho, ele era formado desta forma, pela casa grande, pela senzala, pela casa de moenda e a capela, para que vocês vejam. E a plantação, claro, né? Da cana-de-açúcar, tá bom? Então a sociedade nessa época era muito desigual. Porque só quem mandava era os grandes fazendeiros, né? Os grandes donos de fazenda que trabalhavam com esses escravos. O escravo ele não tinha voz nenhuma. Ele era maltratado, ele era se tentasse fugir para procurar uma coisa melhor, eles eram capturados pelos capitães do mato, né? E eram castigados, e eram tipo tronco, apanhavam muito, uma vida muito dura, uma parte muito triste da nossa história que começa aqui, né? Lá no século XVI, com a chegada dos escravos do Brasil, tá? Então, nesta época, no topo da pirâmide da sociedade, sempre estava os fazendeiros, depois vinham os comerciantes, os soldados, né? E os escravos eram a parte mais baixa, mais pobre, que não tinha nada, né? Além de ser bastante discriminado por todos. Mas nós tínhamos nessa época também já alguém com ideias de liberdade, que nós chamávamos de abolicionista. Isso daí a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Para vocês entenderem melhor, tá bom, gente? Então, a cana-de-açúcar foi a segunda cultura mais explorada no Brasil pelos portugueses, porque a primeira foi o pau-brasil. E foi justamente no cultivo da cana-de-açúcar que começa no Brasil, lá no século XVI, a escravidão, tá bom? Que é essa parte triste que eu contei para vocês e que vocês conhecem muito bem, tá bom, gente? Então, para a nossa atividade, livro de história da página 118 até a página 120, beleza? A gente se vê à noite lá no Google Meet. Beijos, até lá!